Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. Bom, para iniciar o assunto a gente vai falar sobre o arco orientado, sobre arcos. Então é o seguinte, a gente vai ter uma circunferência, certo? A gente vai marcar dois pontos. É possível a gente observar que nós marcamos aqui, formou dois arcos, certo? Vou marcar eles aqui para vocês. Um deles vai estar no meu sentido anti-horário, se eu considerar ele vindo para cá, ok. E outro vai, se eu pegar o outro lado, ele vai estar no sentido horário, certo? O que a gente vai ter? No sentido anti-horário, é a fórmula com que a gente usa o círculo trigonométrico. Então, os valores são positivos. Se eu pegar no sentido horário, os valores vão ser negativos, certo? Valor do que, professor? Valor dos ângulos que a gente vai ter escritos aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre a medida de um arco orientado. Bom, para medir arcos orientados, pessoal, é medir os valores dos ângulos centrais orientados correspondentes. Como assim, professor? Bom, seguinte. Eu estou fazendo uma abertura aqui no meu círculo e estou criando um ângulo de 90 graus. Percebam que eu vou ter dois arcos, certo? O vermelho e o verde. Eu vou marcar aqui um ponto A e um ponto B só para ficar mais fácil a gente falar. Então, se eu considerar, pessoal, o arco vermelho, ele está no meu sentido anti-horário, certo? O arco AB. Então, a medida do arco AB. Ela está no sentido anti-horário. Ele mede exatamente o ângulo aqui central. Qual que é o ângulo central? 90 graus. Ou, π sobre 2. Agora, pegando a parte verde, que está no sentido horário, para eu escrever o arco AB, a gente vai ter que mede quanto esse espaço? Se aqui mede 90, aqui tem que medir 270 graus. Ou em radianos, 3π sobre 2. Só que aí tem uma coisa interessante. Lembra que eu falei que quando está no sentido anti-horário aí, no sentido horário, quer dizer, que está em verde, ele é negativo. Então, aqui é menos 270 graus ou menos 3π sobre 2. É para isso que serve a gente saber qual é a orientação deste arco que a gente está indo. Professor, como que eu sei a orientação? Pessoal, leitura, arco AB. Então, parte do A e vai para o B. Eu vou ter duas opções. Essa daqui que está em vermelha e a outra que está em verde, certo? Uma observação legal também a gente fazer é o seguinte. Quando a medida do ângulo alfa, de qualquer ângulo, ele está entre 0 e 360 graus, ou 0, e 2π, a gente vai falar que a gente chama isso de primeira determinação positiva. A gente vai usar esse termo mais para frente aqui na videoaula, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a circunferência trigonométrica. Pessoal, circunferência, ciclo, é tudo a mesma coisa. A gente viu em outras videoaulas que são diferentes nomes que a gente usa. Então, o que é importante a gente ter assim de noção? Que na circunferência trigonométrica a gente vai ter esse ponto aí de encontro aí dos eixos aí do sistema cartesiano, que a gente vai chamar de centro, tá, pessoal? Ou então, origem. Partindo aí do nosso centro, pessoal, e indo até aqui o encontro do círculo, a gente vai ter o nosso raio. E uma coisa interessante, pessoal, que no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, o nosso raio, ele mede uma unidade. Ok? O raio tem essa medida fixa. Que unidade? Centímetro, metro, que a gente estiver usando, certo? A gente tem também, pessoal,
o ponto aí de início do nosso círculo, que normalmente é esse daqui, ó. O primeiro ponto aqui que vai encostar é o ponto A, que a gente marcou aqui. Esse daqui é o nosso ponto de início, certo? Para que serve o nosso ponto de início? Bom, é a partir desse ponto de início que a gente vai ter a rotação aqui em torno da circunferência trigonométrica, sempre no sentido anti-horário, ok? Agora a gente vai entrar ainda nesse assunto nos quadrantes. Bom, o que é interessante a gente lembrar dos quadrantes? O eixo aqui, pessoal, que a gente tem o eixo x e y, ele divide essa circunferência em 4 partes congruentes, são 4 partes iguais. E elas são chamadas cada partezinha de quadrantes. E elas são enumeradas também, sempre no sentido anti-horário, certo? Então, a gente pensar no sentido anti-horário, partindo aqui, né? A gente vai ter o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Estou colocando como Q aí. Pessoal, essas ordens dos quadrantes, ela é fixa. Ainda que eu pegue um ângulo que está no sentido horário, os quadrantes se mantêm o mesmo, nessa mesma ordem aqui, tá? Uma coisa interessante a gente ter um pouco assim em mente, pessoal, é os ângulos notáveis nos quadrantes. Como assim? A gente vai estudar em cada intervalo dos quadrantes aí, quais ângulos que estão nesse intervalo. Então, vamos anotar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bom, no nosso primeiro quadrante, quais são os ângulos que estão aqui neste intervalo, certo? Ó, ele parte do 0 e vai até o 90 graus. Então, os ângulos que estão no primeiro quadrante estão entre 0 e 90 graus. Ou, se eu falar em radianos, é entre 0 e π sobre 2. No nosso segundo quadrante, a gente também vai ter uma análise. Segundo quadrante aqui, ó. Da onde que a gente está partindo? A gente vai do 90 graus, ok? E ele fica entre o 90 e o 180 graus. Que em radianos, né, vai ser π sobre 2 e π. No terceiro quadrante, a gente também vai ter essa análise. Estamos agora aqui no terceiro. Ó, o terceiro ele está entre 180 graus e 270. Ou em radianos, entre π e 3π sobre 2. E por fim, aqui no nosso quarto quadrante, a gente vai ter, né, que ele vai estar entre o 270 graus, né, e o 360. Em radianos, entre o 3π sobre 2 e o 2π. Essas informações são fáceis de observar, pessoal, olhando aqui a nossa própria imagem, tá? É fácil a gente enxergar só em olhar a nossa própria imagem aqui na lateral, notando os quadrantes certinhos. Agora, a gente vai ver um pouco sobre determinação de quadrante de acordo com suas medidas. Como assim? A gente vai ter a medida em graus, certo? E a gente vai ver em qual quadrante ele está. Se a gente lembrar daqui, ó, é facinho de achar, certo? Porém, a questão é que nem se eu pegar um ângulo que for maior que 360 graus, quer dizer o quê? Que ele deu mais de uma volta na circunferência, ele vai parar em algum ângulo. É isso que a gente vai aprender neste momento, tá? Então, antes da gente começar a fazer os cálculos, coloquei um lembrete aqui, ó. Se temos um arco de origem A e extremidade B, ele pode assumir infinitos valores, certo, pessoal? De acordo com as voltas que ele vai dando, que eu coloco dependendo do número de voltas. Só que tem uma questão no sentido horário e no sentido anti-horário, certo? Se ele for negativo, vamos suponhar que eu estou falando lá de menos, sei lá, menos 790 graus, eu estou trabalhando no sentido horário, certo? Se ele for positivo, é no sentido anti-horário.
Só uma coisa para ressaltar, a ordem dos quadrantes, pessoal, ela não muda independente do sentido, tá? Ela já tem uma nomenclatura no sentido horário, não importa se eu estou pegando um ângulo no sentido anti-horário, que ele é negativo. Agora a gente vai aprender, quando o ângulo está em graus, como que eu faço para achar em qual quadrante ele está? É simples, pessoal. Você vai dividir o valor em graus lá por 360. O quociente, que é o quociente? É o resultado lá que dá a divisão, ele é o número de voltas inteiras. É o tanto de vezes que esse ângulo ficou circulando aqui em volta do círculo trigonométrico, certo? E o resto é a primeira determinação positiva que comentei lá atrás, ou seja, é o ângulo a qual ele parou. Então, eu vou dar um exemplo aqui mais simples. Ó, peguei um círculo, ok? E aí eu peguei um ângulo X lá, e esse ângulo, ó, ele deu um monte de volta, ó, rodou uma, duas e parou aqui. Então, ó, ele partiu do ponto A e ele parou aqui no ponto B. Aqui a gente vai ter um ângulo alfa, que é a nossa primeira determinação positiva. Para eu saber esse ângulo todo aqui, esse monte de volta se resume nesse pedacinho, eu faço a divisão por 360. Que é o que a gente vai ver aqui, pessoal, no exemplo. Ó. Um móvel percorreu em um arco de 1690 graus na circunferência trigonométrica, partindo do ponto A. Quantas voltas completa esse móvel deu e qual quadrante ele parou? Então, vamos pensar assim, ó, tem o círculo. Então, ó, ele saiu do ponto A e ele rodou aqui na circunferência até dar 1690 graus. Ele quer saber quantas voltas inteiras ele deu, em qual quadrante ele parou aí. Então, lembra da nossa regra anterior aqui, ó? É só dividir por 360. Então, vamos lá. 1690 dividido por 360. A gente vai dar uma pausa aí, faz uma divisão rápida. Vai dar 4 aqui. 4 vezes 360 vai dar 1440. Quando eu subtrair um do outro, vai sobrar 250. Ou seja, o que aconteceu? Ó, quociente 4. Então, 4 voltas completas. E aí, pessoal, ele parou aqui, ó, no 250 graus. A gente vai ter que lembrar lá dos quadrantes e ver onde que está o 250 graus aí positivo. Ó, 250, ele está aqui no terceiro quadrante, ó, pessoal, entre o 180 e o 270. Ele está em algum lugar aqui. Ou seja, a nossa resposta é que ele parou no terceiro quadrante. Então, ele deu 4 voltas completas e parou no terceiro quadrante. Essa é a nossa resposta aí final para esse probleminha aqui. Então é simples, pessoal, a forma de fazer com graus. Agora vamos para quando está em radianos. A gente vai ver que é um pouco mais complicado a ideia, mas não é também impossível. Então, ó, você vai dividir o numerador sem o π pelo denominador multiplicado por 2. Pois a cada volta, né, tem 2π. E o valor do quociente é o número de voltas inteiras. O que eu vou fazer com o resto? Pessoal, o resto ele vai ser o numerador, que eu vou juntar com o π e vou colocar o mesmo denominador da fração originária. E aí uma dica, para achar o quadrante dele, fica mais fácil se a gente transferir ele para graus, tá? Mas vamos ver na prática como fica isso, tá? Eu coloquei escrito aqui para facilitar um pouco. Quem quiser dar uma pausa, copiar e acompanhar, eu vou basicamente orientar vocês a isso agora. Então, ó, neste exemplo aqui, ó, o móvel percorreu 4.568 π sobre 3. Em qual quadrante ele parou? Nossa, professor, e agora? O que a gente vai fazer? Então, ó, lembra aqui da primeira regra, ó. Multiplica o denominador por 2. Quem que é o denominador? 3. Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6.
E aí eu vou fazer o quê? Ó, eu vou dividir, certo? O numerador pelo denominador multiplicado por 2. Quem é o numerador? É o número de cima. Então, ó, 4.568 dividido por 6, certo? E aí, pessoal, fazendo a nossa divisão aí, então, ó, multipliquei 6 por 7, deu 42, tirei de 45, sobrou 3, baixei o 6. Enfim, fiz todo o processo de divisão que vocês já estão habituados a fazer. E eu cheguei num quociente 761 e no resto 2. Então, eu sei o que dessa informação? Que ele deu 761 voltas completas, certo? E agora, o que eu faço para eu saber onde que ele parou em graus? Bom, seguinte, vamos ver aqui, ó. O resto será o numerador juntamente com o π acompanhado. Então, ó, o resto é 2. Então, ó, juntamente com o π. Ele é o numerador, certo? Vamos ver a regra aqui, ó. E o denominador será o valor inicial que já tínhamos. Quem que é o valor inicial que nós já tínhamos aqui como denominador? O 3. Ou seja, pessoal, ele parou aqui, primeira determinação positiva aqui, ó, é o 2π sobre 3. Que a gente transformando em graus, e a gente tem uma aula exclusiva explicando essa transformação, vai me dar 120 graus, certo? E agora é só olhar em qual quadrante que está esse 120, é positivo, então eu vou seguir o sentido aí anti-horário para ver. Observando aqui, gente, o 120 está aqui, ó, nesse intervalo aqui, que eu vou marcar em azul. Ó, ele está entre o 90 e o 180. Em algum lugar aqui a gente vai ter o nosso 120. Ou seja, ele parou aí no nosso segundo quadrante. Aí a gente finaliza a resposta. Parou no segundo quadrante. Professor, e se fosse negativo? Pessoal, vocês iam fazer a divisão normal, só muda que aqui ia ser negativo, e você tinha que olhar o círculo trigonométrico lá no outro exemplo que eu dei. Nessa situação aqui, pessoal. Vamos supor, se fosse menos 120, ó, ele estaria no terceiro quadrante aqui, ó. 180 e menos 180 e menos 90. É para isso que serve. Esse quadro resumo aqui é bem interessante, para terem como consulta para resolver exercício. Agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre arcos côncavos. Bom, dizemos que dois arcos são côncavos se eles têm as mesmas extremidades. No contexto do ciclo trigonométrico, pessoal, são aqueles que possuem a mesma origem no ponto A e o final no ponto B, como indicado abaixo, aqui no exemplo que eu vou colocar para vocês. Ó. Então, ó, fiz o meu círculo trigonométrico aqui, tem os eixos aí, eixo X, eixo Y, ficou um pouquinho torto, vamos arrumar aqui. E aí, vamos supor que eu peguei uma marcação de ângulo, coloquei a extremidade A aqui, a minha B aqui. Vamos supor que eu fiz aqui um ângulo de 60 graus. Então, esse é a minha primeira determinação positiva. Vamos supor que eu vá fazer várias voltas aqui rodando aqui dentro. Como assim, professor? É aquela mesma ideia anterior, ó. Eu parto do mesmo ponto A e vou ficar rodando aqui dentro. Rodei, rodei, rodei e parei aqui. Esse ângulo roxo que eu acabei de fazer para vocês, vamos ver, ele vai mais um pouquinho. Esse ângulo roxo que eu fiz para vocês, ele é côngruo a esse ângulozinho vermelho aqui, ó. Por quê? Eles partem da mesma extremidade, ó, do mesmo ponto de origem A, e eles têm o mesmo ponto final, que aqui no nosso caso eu marquei como B, ó. Ok? Então, isso vão ser os arcos côngruos. Aí agora a gente vai ver, tem uma forma de escrever uma expressão geral para a gente exprimir os arcos côngruos de um determinado grau aí, de um determinado arco inicial. Então, ó, peguei um valor alfa aí. Então, vamos pensar comigo. A lógica é o quê? Parte e vai ficar rodando aqui dentro. Vai saber quantas voltas ele vai dar, vai depender.
mas ele sempre vai parar para ser côngruo na mesma reta aqui do B, certo? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Vocês concordam que essa medida ela se manteve a mesma, certo? O meu alfa se manteve o mesmo. Só que ele rodou, vai saber quantas vezes, a gente chama de K, o tanto de voltas que ele deu. E foram voltas inteiras, certo? Então, nesse caso, ó, ele deu voltas inteiras aqui. Se eu estiver trabalhando com graus, vai ser K vezes 360 graus, certo? Se for em radiano, vai ser alfa mais K vezes 2π. Então, essa expressão geral, pessoal, é a forma como eu escrevo os arcos côngruos. Então, se eu quiser os arcos côngruos de 60 graus, vai ficar como? 60 mais K vezes 360. Ou 360K. A ordem não tem problema. Se eu quiser os de π sobre 2, tá em radiano, vai ficar como? π sobre 2 mais K vezes 2π. Que às vezes a gente coloca o seguinte, mais 2kπ. É uma multiplicação, não tem problema inverter a ordem, tá, pessoal? Então, assim, em síntese, o que é legal, o que é importante é vocês saberem aqui quais são as expressões gerais para arcos côngruos. Aqui, pessoal, tem um exercício de aplicação aí. Então, eu vou fazer um com vocês podem ir pausando o vídeo aí e irem tentando vocês mesmos fazer. Vou dar uma pausa assim na fala entre uma resolução e outra. Então, ó, para escrever a expressão geral de 63 graus. Ele está em graus, então eu estou aqui nesse caso, certo? Quem que é o meu alfa? 63, então vai ficar 63 mais 360K, ok? Então a gente pode colocar K vezes 360, do jeito que vocês preferirem. Beleza? A gente vai para o B, tá? Quem quiser pausar, pode dar uma pausa. O B, ele tá o seguinte, ó. 3π sobre 4, eu tô em radianos, então eu tô no caso de baixo. Então o meu alfa vale 3π sobre 4, mais 2kπ. É a minha forma, minha expressão geral aqui. Uma coisa assim que é importante vocês colocarem, pessoal, é o seguinte, com K pertencente aos inteiros. Esqueci de colocar essa observação aqui atrás, tá? O K ele pertence aos números inteiros. Agora, o C é um pouco diferente. O C é o seguinte, a gente tá com ele no sentido horário, certo? Porque tá negativo. Então, pessoal, ele vai ser 3π sobre 2. O tanto de volta é o mesmo, é 2kπ. Só que se está no sentido anti-horário, certo? Ele está negativo, certo? Se ele está no sentido horário, desculpa, ele está negativo. Então, aqui no lugar de mais vai ser menos. Ah, é difícil, é complexo. Gravem o seguinte, pessoal. Se está positivo aqui, aqui no meio também é positivo. Se está negativo aqui, no meio também vai ser negativo, certo? Agora, pessoal, a gente vê a forma geral de escrever os arcos côngruos. A gente vai aprender a verificar se dois arcos são côngruos entre si. Como que é a ideia? Ó, basta subtrair seus valores e dividir por 360 ou por 2π. Se o resto for igual a zero, pessoal, eles são côngruos. Se eles forem diferentes de zero, eles não são côngruos. Então vamos ver isso na prática. Então, o nosso exercício aqui, /exemplo, se vocês quiserem fazer, aí deem uma pausa no vídeo, a gente já retoma aí a resolução. A ideia é subtrair e dividir por 360 ou por 2π. E aí tem que lembrar dessa regrinha aqui de baixo, tá? Do resto aqui, para saber se eles são ou não. Então vamos para o nosso exemplo A aí, ó. Ele está falando de 6.230 e 8.390. Vamos subtrair um do outro. A ideia, pessoal, é sempre fazer a subtração normal, o maior menos o menor. Então, eu vou fazer
8.390 menos 6.230. O resultado aqui dessa subtração vai me dar 2.160, certo? Quando eu fizer essa divisão aqui, ó, vou dividir agora por 360. A gente vai ver, pessoal, que vai dar exatamente 6. E aí vai dar resto 0. Então a gente volta aqui, deu resto igual a 0, então são côngruos. E aí a gente vai agora para o nosso exemplo B. Então dê uma pausa aí, quem quiser fazer, a gente já toma aí com a resolução, já retoma. Então vamos subtrair aqui, ó. 2010 menos 900 vai me dar 1110. Se eu dividir 1110 por 360, pessoal, ele vai me dar 3 e vai me dar resto 30. Ou para o resto aqui é diferente de 0. Se o resto é diferente de 0, eles não são côngruos entre si. Aí, pessoal, agora é a mesma ideia. Eu vou fazer a subtração também e vamos ver como vai dar a divisão aí. Então, ó, vamos subtrair, ó. 14π sobre 3 menos 19π sobre 3. Isso daqui vai me dar... O valor denominador é igual, é só fazer o 14π menos 19π. Isso daqui me deu... Vamos lá... Deu menos 5π, mas vamos pensar que a gente colocou na ordem certa, o maior primeiro. Então, isso aqui deu 5π sobre 3. Então, esse é o meu resultado aí. Depois a gente põe em módulo aí para lembrar, para ficar sempre positivo, para facilitar a vida. A nossa ideia agora é fazer o quê? É fazer a divisão. Então, a gente vai fazer 5π sobre 3 dividido por 2π. Regrinha de fração, divisão, copia a primeira e inverte a segunda fração. Quando eu fizer essa divisão aqui, vai ficar como? Ó, 5π sobre 6π. Anula os π's aqui, deu 5/6. Isso daqui é diferente de 0. Logo, eles não são côngruos. Entenderam a ideia, pessoal? Dá uma pausa agora e tenta fazer o D. Fazendo o D agora, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. 19π sobre 3 menos π sobre 3. 3 continua igual, vai ficar 19π menos π, que vai dar 18π sobre 3. Se quiser, já dá para simplificar aqui, pessoal. Quando eu dividir, vai dar 6π. Quando que eu dividir 18 por 3? O que eu tenho que fazer agora? O resultado que deu dessa subtração eu divido por 2π. Então, eu vou ter 6π dividido por 2π. Isso daqui, pessoal, vai me dar 3 inteiros, ok? E o resto é igual a 0. Então, eles são côngruos. Só uma observação que talvez tenha ficado confusa aqui a hora que eu cometi um equívoco aqui. Eu coloquei aqui, ó, que 5/6 ele era diferente de 0. Na verdade, eu quis dizer que a divisão de 5 sobre 6 dá resto diferente de 0. Desculpa aqui, às vezes vocês podem confundir aqui. A divisão aqui, ó, o resto deu diferente de 0. Se eu dividir 5 por 6, não vai dar resto 0. Agora, eu dividi, ó, 6 por 2, vai dar 3 e o resto é 0, ó. Então, lembre que eu estou me referindo ao resto, tá, pessoal? Só uma observação aí importante para não ficar na dúvida. Belezinha, pessoal? Qualquer coisa, retomem os vídeos e vão refazendo aí os exercícios. Então, é isso, pessoal. Obrigado e
Bons estudos aí para vocês.